Amém, amém. Boa noite a todos, shalom. Espero que vocês estejam a ter uma boa sexta-feira. Espero que vocês estejam a viver uma boa semana, né? Mas amém. Hoje eu quero falar sobre o pecado e a graça de Deus. Eu quero falar sobre a superabundante graça de Deus. Bem, e sobre isso eu quero começar em Romanos 5, o versículo 20, que diz: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E eu quero ir para o versículo, ainda no Romanos 5, quero ir para o versículo 17, que diz... espera, 17 não, o 15. O versículo 15 diz: Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A palavra diz: Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Mas o que é isso afinal? Se pela ofensa de um morreram muitos. O que é que isso quer dizer? O que é que a palavra quer nos transmitir com isso? Vamos repor um pouco em Gênesis 3. Gênesis mesmo, é mesmo Gênesis. Acho que já está a dar conta por quê. Gênesis 3, do 6, versículo 6 até o 8. E diz: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram as folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Amém. Todo mundo conhece a história de Adão. Eu acho que a maior parte das pessoas conhece a história de Adão e Eva. Todo mundo sabe que Adão foi o primeiro homem, foi o primeiro a ser feito por Deus, ou o único que foi feito, né? Amém? Mas foi o primeiro homem aqui na terra. E a seguir Deus viu que Adão estava só, né? E decidiu fazer para ele, ou criar para ele uma companheira, e criou a Eva. Uns dizem que foi uma desgraça, mas amém, não acho que é isso. Amém. Então a Eva era a companheira de Adão. E quando Deus mostrou apresentou Adão e a Eva o jardim e todas as beneficências que haviam lá no jardim, todas as maravilhas, todas as árvores. Deus fez uma restrição, disse: do fruto de todas as árvores aqui tu irás comer, mas desta árvore não comerás do seu fruto, não comerás nunca, porque acontecerá que no dia em que comerdes, morrerás. Amém? A Bíblia, quando fala da morte, não fala da morte física, porque Adão continua a viver, mas da morte espiritual, do laço que iria se rasgar ao meio após esse ato de Adão. Ou seja, se ele comesse, a comunhão entre ele e Deus seria... E ele morreria espiritualmente, ele estaria morto espiritualmente. Amém? Então nós vemos que Adão foi o primeiro homem a pecar, o primeiro homem a desobedecer. Mas eu quero falar sobre o pecado. Eu quero perguntar-te: tu sabes o que é o pecado? O que é o pecado? A maior parte das pessoas, aliás, eu mesmo, antes eu pensava, tal como vocês talvez pensaram agora sobre o pecado, que o pecado é não roubar, não matar, não fornicar, não desejar mal, e tudo isso é pecado, como vemos nos 10 mandamentos: não matarás, não furtarás e tudo isso. Eu também pensava isso, mas
Eu não digo que engano, mas é a falta de entendimento daquilo que é a palavra do Pai. Aí mesmo nos 10 mandamentos nós conseguimos, aliás, tirar o verdadeiro significado do pecado. O pecado não é só não furtar, não matar, não roubar e isso tudo. Não é só isso, não trair. O pecado não é isso. Se nós vermos tudo isso, essas leis, né, que Deus deixou para o homem, através de, quem foi mesmo? Moisés, através de Moisés, deixou para o seu povo, né? Tudo isso eram coisas que Deus abominava, eram coisas que Deus detestava, eram coisas que Deus não queria que o homem fizesse. Ou seja, o pecado não é só não matar, não furtar. Não é só isso. O pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade do Pai. Amém? Quando nós fazemos uma coisa que não é da vontade do Pai, nós pecamos. Nós nos 10 mandamentos não temos que, se tu dormires às 19, tu estarás a pecar contra o teu Deus. Não. Mas nós, no decorrer da nossa vida, nós conseguimos notar, conseguimos saber, à medida que vamos nos aproximar de Deus, nós conseguimos ver que quando Ele quer que nós façamos alguma coisa e nós acabamos por fazer exatamente o contrário, nós o desapontamos e nós pecamos contra Ele, ou seja, nós fazemos aquilo que é contra a vontade dEle e pecamos. O pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade do Pai. Mesmo agora, né, eu estou aqui, estou a gravar o vídeo, se não for da vontade de Deus eu fazer esse vídeo, eu estou a pecar contra Deus. Até ao sentar nós pecamos, até ao falar nós pecamos, até ao pensar nós pecamos. Tudo aquilo que nós fazemos que não vai em conformidade com a vontade de Deus é pecado. Mas eu estou a falar do pecado porque eu vejo que é muito importante nós, além de saber o significado do pecado, nós temos que saber o poder do pecado. Amém? A palavra diz: acontecerá que no dia em que comerdes do fruto desta árvore, tu morrerás. Adão desobedeceu, ou seja, ele fez aquilo que era exatamente o contrário à vontade do Pai. Ele pecou. E nós vemos, eu quero abrir em Romanos 6 para elucidar mais um pouco sobre o pecado. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Amém? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O poder do pecado é a morte. O pecado não traz outra coisa senão a morte. Nós temos que entender que o pecado traz a morte. Aquilo que nós fazemos contra a vontade do Pai traz a morte. Adão foi o primeiro a passar por isto. Ele fez aquilo que era contrário à vontade do Pai e morreu, mas não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. E nós, quando nós pecamos, ou quando nós vivemos numa vida de pecado, porque estaremos sempre a falhar, sempre a errar, nós vivemos uma vida totalmente distante do Pai. Estamos a morrer. Nós estamos mortos espiritualmente, só que não damos conta. E nós precisamos de vida, precisamos de viver. Eu estou a falar do pecado porque eu vejo que as pessoas diminuem o conceito do pecado. Eu também já fiz isso. Falar do pecado simplesmente como um erro, como uma falha, como como é que eu posso dizer? Como um lapso ou qualquer coisa assim. É tudo isso mentira. Eu não digo que é mentira, aliás, desculpem. Eu não digo que é mentira. Mas nós estamos a diminuir o poder do pecado nas nossas vidas. Porque o pecado tem poder. O pecado traz a morte. Só que nós pensamos que maquiar o poder do pecado ou diminuir o poder do pecado vai tirar a essência do pecado. É mentira. E eu vejo isso. Imagina só. Se tu pegares um frasco cheio de veneno, né? Veneno, vai de veneno já. E no frasco tu vais meter uma etiqueta a dizer veneno altamente perigoso, ok? Não mexer. Tá bom, tá lá. Se tu meteres aí, ninguém vai para lá e vai pegar o frasco e vai usar o veneno. Ninguém vai fazer isso por livre, espontânea vontade, né? Em sã consciência, não vai fazer isso. Mas imagina que eu chego, encontro como é que eu disse, a etiqueta, e eu retiro a etiqueta, ponho uma nova. Eu digo que é a essência de qualquer de hortelã. Essência de hortelã, vou meter lá escrito essência de hortelã, tá bom, vou deixar aí.
As pessoas quando virem para perto do frasco, vão ler a essência do hortelã, vão querer pegar, vão querer tirar para poder usar, para fazer qualquer coisa, o que for necessário. Mas isso não significa que o que está lá dentro passe a ser essência do hortelã, ou seja, o veneno dentro do frasco não vai perder a essência, simplesmente porque tu tiraste a etiqueta que identifica-o como veneno. E com o pecado acontece a mesma coisa. Nós podemos maquiar o pecado, nós podemos embelezar o pecado e tudo isso, mas ele não perde a sua essência, que é a morte. A Bíblia em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Ou seja, o pecado é poderoso, o pecado traz a morte, mas pela ofensa de um só, o dom gratuito de Deus, que é a graça dele, a graça de Deus desceu sobre muitos. Sabes o que é graça? Graça é favor imerecido. Quando a Bíblia fala de graça de Deus, fala do favor imerecido. Por quê? Porque em nenhuma parte da Bíblia nós vemos que o homem chegou para Deus: ei Deus, eu quero voltar a ser teu amigo, então manda ainda o teu filho para morrer por mim, para morrer pela minha descendência, tá-se bem, tá good. É mentira. Deus mandou seu filho antes que nós pensássemos em nos reconciliarmos com ele, pensássemos em voltar para ele, em voltar a ter uma vida de comunhão com ele. Amém? É o dom, o dom imerecido, ou o favor imerecido que Deus nos derrama, a sua graça. Eu vejo aquilo que aconteceu com Adão e Eva, continua a acontecer conosco. Sabes o quê? Quando Adão e Eva pecaram ou fizeram aquilo que era errado, aquilo que não tinham que fazer, eles esconderam-se. A Bíblia diz que eles esconderam-se porque eles sabiam que estavam nus. E eu, quando eu pego isso, eu lembro daquilo que aconteceu comigo. Eu, no princípio da conversão, tive muita dificuldade em vencer a pornografia. E eu lembro quando eu pecasse, eu estou mesmo bem, estou bem com Deus. E quando eu fizesse isso, eu pausava: eu já não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de ler. Por quê? Porque eu pequei. E isso acontece conosco. Quando nós pecamos, nós nos escondemos de Deus, porque pensamos que não vamos ser vistos, que a nossa nudez não virá à tona, mas é mentira, é engano de Satanás para nós. Para quê? Para que continuemos no pecado, para que possamos cada vez mais caminhar para a morte eterna. Mas pela morte e ressurreição de Jesus, nós hoje temos a vida. Nós hoje temos como voltar para o Pai e receber a vida. Sabes, o pecado pode ser forte, o pecado pode ser poderoso, mas o dom gratuito de Deus é maior do que o pecado, é maior do que o poder do pecado nas nossas vidas. O dom gratuito de Deus, a graça de Deus, ela cobre toda a multidão de pecado. A palavra diz: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O dom imerecido, o favor imerecido de Deus superabunda. O favor imerecido de Deus, o amor de Deus vai cobrir toda a multidão de pecados que tu cometeres. Não importa qual é o pecado que tu cometes, que tu continuas a cometer hoje, que tu convives, que tu vives diariamente, que tu tens dificuldade em vencer. Se tu olhares para a graça do Pai, acreditas na graça, no dom imerecido de Deus, ou favor imerecido de Deus, que é a graça dele para a tua vida, tu vais ver as multidões dos teus pecados todos a serem cercados, cobertos. Por quê? Porque o dom imerecido, o favor imerecido de Deus cerca toda a multidão de pecados, tapa tudo. A palavra diz: se te arrependeres, voltares e endireitares os teus caminhos, eu estou aqui a fazer a interpretação da palavra: se endireitares os teus caminhos, eu não me lembrarei mais dos teus pecados, eu não me lembrarei mais, eu lançarei para as profundezas da terra, eu não me lembrarei mais. A graça do Pai cobre toda a multidão de pecado. A graça do Pai vence o pecado. Então que comecemos a entender o significado, o poder do pecado, e entender que a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, traz-nos a vida. Que o pecado traz a morte, mas Jesus trouxe-nos a vida. Então nós hoje temos a vida, nós hoje temos o poder de decisão de escolher a vida. Temos dois caminhos: escolhemos ou escolhamos, pois, a vida.
Amém? Escolhamos, pois, a vida. Todo aquele que ainda não escolheu, que escolha a vida. Amém?